Para iniciar o nosso bate-papo sobre sustentabilidade financeira, eu convido ao palco Frederique Metti, que é doutora em administração. Por favor, Frederique. Amante e atuante nas áreas de finanças, marketing, empreendedorismo e inovação, sócia idealizadora da UPlan Startup, professora e pesquisadora na PUC Rio Grande do Sul, onde atua como agente de inovação e coordenadora do Hub de Fintech. Falei certo? Junto ao Tecnopunk. E a querida Átila Lima, coach educadora financeira desde 2018. Ela desenvolve um processo de mentoria chamado Terapia Financeira, que ajuda o indivíduo a organizar as finanças e construir uma vida financeira mais saudável. É palestrante, facilitadora e já ministrou cursos pelo Senai e projeto Agbara, tá certo? E o Wakanda Educação Empreendedora, criadora de conteúdo digital, escritora e atualmente também colunista na Rádio Bahia FM com a coluna Minha Grana. Sejam bem-vindas. Gente, então, bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui a convite da BMP, participando do Scream. E mais ainda é um prazer trazer esse painel junto da querida Átila, que a gente se conheceu por uma amiga em comum. E era um tema, um painel que o Diego, que está aqui, ele ainda fica zoando da minha cara, que eu digo que era o painel dos meus sonhos, e era mesmo. Porque eu trabalho com educação financeira em Porto Alegre há mais ou menos 15 anos. Só que eu sempre tive vontade de trazer o outro lado, porque eu sei que a minha vivência, a minha experiência, ela é muito diferente da maioria, da grande maioria da população. Então, eu sempre quis trazer um debate onde a gente tivesse lado a lado opostos, ou vivências diferentes e culturas diferentes. Então, está aqui a nossa querida Átila. Eu quero pedir para ela se apresentar um pouquinho e depois a gente vai conduzir o que a gente preparou para vocês. Olá, pessoal, muito bom dia. Eu sou Átila Lima, educadora financeira, e entrei nesse universo das finanças para poder sair do endividamento. E essa é a realidade de muitos brasileiros. Em 2017, eu decidi que eu não queria mais ser uma pessoa endividada. Não fazia sentido mais eu fazer mais dinheiro, estar produzindo mais recursos e ele não sobrar. Então, foi essa necessidade de sair das dívidas que me fez buscar esses conhecimentos sobre finanças. E, no meio da minha trajetória, eu percebi que eu poderia compartilhar aquilo que eu vinha aprendendo. Alguns amigos começaram a me pedir ajuda. Me ensina o que você está fazendo, que está dando certo. Então, foi isso que me trouxe para esse universo das finanças hoje. E esse convite foi, assim, muito especial. Eu jamais imaginei estar num evento dessa dimensão, com essa importância. E poder compartilhar esse espaço aqui com vocês, a convite dessa maravilhosa, está sendo um momento muito especial. Espero que esse momento para vocês possa ser de grande crescimento mesmo, e abrir os olhos, sabe? Para que a gente consiga construir uma saúde financeira mais digna para a nossa população, porque eu sei que essa não é a realidade de todo mundo ainda. Então, vamos lá, gente. A ideia, a minha primeira ideia é justamente acompanhando a Nath Finanças, o Favela Investidor, que são influencers bem conhecidos para outro público, foi trazer a questão de que educação financeira, comportamento financeiro, ele pode ser trabalhado em todas as classes sociais. E muito além disso, a gente fala, eu e a Átila falamos muito sobre como a gente consegue massificar isso, como a gente consegue chegar em todos os públicos e fazer com que todo mundo entenda o que realmente é educação financeira. Então, na maioria das vezes, a educação financeira é simplesmente tratada como um curso. A partir do ano que vem, vai ser uma disciplina obrigatória já no ensino médio, por ordem do MEC. Então, o conceito educação financeira, ele tem já muito se discutido. Mas a primeira reflexão que eu trago para hoje é: a gente fala muito de educação financeira, mas será que a gente realmente sabe o que é educação financeira? E, muito além disso, será que somente uma educação financeira ela seria o suficiente para a gente ter uma vida tranquila,
para a gente conseguir dormir em paz em relação à nossa vida financeira. Então, aqui eu trago brevemente um conceito de que educação financeira vai muito além daquilo que normalmente se fala. Então, a educação financeira, sim, ela começa num conhecimento financeiro, mas tem coisas na nossa vida, fatores que pesam muito mais para que a gente tenha o que a gente trouxe hoje no painel, ou chama hoje no painel como sustentabilidade financeira. Então, meu objetivo não é só ser educado financeiramente, sim, eu buscar uma sustentabilidade em termos financeiros. E isso, por que vai muito além do conhecimento? Porque a minha situação financeira, a minha sustentabilidade, ela vai incluir também o meu comportamento financeiro e a minha atitude financeira, que é como eu me relaciono com o dinheiro, qual a importância que o dinheiro tem na minha vida e, além disso, o quanto o dinheiro, ou seja, o quanto eu consigo colocar em prática aquilo que, na teoria, eu sei. E a gente fala diversas vezes que, na teoria, é muito fácil, só que, na prática, é que realmente a gente vê. Então, a sustentabilidade financeira, a gente quer trazer um conceito de que a atitude vai valer sempre muito mais do que simplesmente um conhecimento, que é o colocar em prática. E que, assim como em todos os outros âmbitos ou outras questões da nossa vida, as decisões sempre são a chave. Então, sempre o que a gente vai decidir, o que a gente quer, o que a gente leva para a nossa vida é o que vai nos influenciar. E eu gosto de trazer sempre uma relação com o dinheiro, ser saudável, sempre comparando com uma rotina que a gente busca saudável em relação a exercícios físicos, a alimentação, a cuidados com a saúde, buscar fazer exames periódicos. Então, a relação com o dinheiro ela tem que ser desmistificada. Eu tenho que enxergar ela da mesma forma que eu busco ter outras relações saudáveis na minha vida, buscando o equilíbrio. Então, outra questão. Se eu pensar que uma rotina ela precisa ter um equilíbrio em todos os âmbitos, eu também consigo pensar, então, que a gestão financeira ela tem que ser adaptada. Então, muitas vezes se tem aquelas dicas, parece uma receita, como fazer um bolo passo a passo. Ah, vai organizar a sua vida financeira, passo 1, passo 2. Não, eu preciso entender o que funciona para a minha vida, o que eu consigo adaptar e de que forma eu vou conseguir encaixar aquilo no meu dia a dia. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Como a gente cria, então, essa sustentabilidade financeira inclusiva. Inclusiva por quê? Porque eu tenho diversidade, eu tenho culturas diferentes, e tudo isso vai influenciar as minhas decisões e a forma como eu vou criar essa rotina financeira saudável. Agora eu vou pedir, então, dentro disso, a gente trouxe, eu vim do Sul, então, Porto Alegre, sou acostumada com um contexto social, cultural do Rio Grande do Sul, que a gente sabe que é bem diferente do contexto aqui, região Norte e Nordeste. Então, a Átila trouxe alguns dados para vocês terem uma ideia de como isso se reflete em relação à nossa relação com o dinheiro, como os indivíduos estão relacionados com o dinheiro. Bom, aqui a gente consegue perceber alguns dados, né, até mesmo estatísticos, que vão trazer eu digo que um reflexo, né, como uma fotografia da realidade financeira da nossa população brasileira e também da nossa região aqui Nordeste, né? Então, cerca de 66% da população brasileira estava endividada em 2019. Com o advento da pandemia, isso foi acentuado. E aí a gente já chega hoje em quase 73% da população brasileira endividada. Isso é muito. E a gente precisa entender o que está acontecendo. Por que as pessoas estão chegando nesse lugar
e ficando ali, né, como pessoas inadimplentes ou como endividados crônicos. Porque o endividamento ele pode trazer sérios problemas para a vida da pessoa. Problemas com relação à sua saúde física. O corpo ele começa a produzir hormônios que vai trazer essa sensação de mal-estar, de ansiedade, vai produzir talvez aí doenças crônicas como hipertensão, diabetes emocional. Então a gente está falando de uma realidade que vai atingir a saúde da população, que já está atingindo. Então, o que a gente percebe? Qual é o nó? Não é apenas o fato de não ter acesso à renda, porque a pandemia colocou muitas famílias em situação de miséria, né? E foi necessário o auxílio de instituições para que essas famílias não ficassem nessa condição, pudessem ao menos se alimentar. Mas quem está endividado hoje é quem tem uma renda em torno de 1 a 10 salários mínimos. Então, quem está endividado não é a pessoa que está passando por grandes dificuldades financeiras, não está tendo acesso à renda. Quem está endividado é quem tem acesso ao dinheiro. E dinheiro em grande volume, porque 10 salários mínimos é cerca de 10 mil reais. Então, o que está acontecendo com essa população que tem formação, que tem emprego, que tem renda e que não consegue se organizar? É a falta do conhecimento. Então, não é apenas eu não ter dinheiro, é eu não saber o que fazer com o dinheiro que eu tenho. E isso passa por alguns princípios que são importantes e, como trouxe aqui Fred, adaptação à nossa realidade. Então, não dá para você dizer que a pessoa tem que viver com cerca de 60% do que ela produz. Talvez não seja possível para ela. Ela tem que guardar dinheiro todo mês. Às vezes tem mês que não vai sobrar nada. Então, como é que eu posso construir essa dimensão de organização que eu não desanime no mês que não sobrar nada, mas que eu tenha em mente que a minha meta do ano é juntar pelo menos 2 mil reais. E aí eu consiga fazer isso com outras atividades. Como é que eu consigo fazer uma renda extra para poder produzir o que eu preciso para construir a minha reserva? A falta da reserva financeira trouxe muitas famílias para situações caóticas e muitos empresários a fechar seus negócios de maneira precoce. Então, a gente precisa dar atenção a isso. Dentro de quem está mais endividado, né, a gente vê aqui o ranking, esses dados são do IBGE. A gente vê que o Nordeste, né, em especial a Bahia, está no 4º lugar de inadimplência. Está um pouquinho à frente do Rio Grande do Sul, do Paraná. Então, mesmo com essa diferença que a gente sabe que tem de salários, de acessos a recursos, de qualidade de vida nas regiões, está pertinho. Então, o problema não é só o dinheiro, é a falta mesmo do conhecimento prático do que fazer. As mulheres são mais endividadas, mas elas também são as que mais resolvem as suas pendências financeiras. E aí, ainda falando de dados, a idade entre 26 e 60 anos é a fase mais crítica. Então, a gente precisa começar a olhar para esse lugar, porque os idosos vão chegar na sua aposentadoria tendo que continuar a trabalhar, ou não tendo o suficiente para se manter. E os jovens que estão endividados não vão conseguir ajudar os seus idosos. Então, a gente está aí diante de um problema sério, um problema crônico, que precisamos encontrar soluções. Então, como a Átila trouxe aqui, por mais que a gente tenha diferenças sociodemográficas relacionadas à renda, questões de educação, percentual de estudantes em graduação, pós-graduação, a gente tem dados que mostram que o problema é muito maior do que isso. Então, o problema está muito mais relacionado à atitude das pessoas em relação ao dinheiro. Então, a dificuldade até de como colocar em prática aquilo que a gente sabe que deveria ser o correto. Então, de novo, volto ao meu comparativo da alimentação. Todo mundo sabe o que deveria ter num plano alimentício e o que não deveria ter. Agora, ontem mesmo eu estava falando com uma amiga e falei, muitas vezes as pessoas não pensam que se daqui a pouco aquela pessoa ela engordou, está com sobrepeso, não é só porque ela está comendo demais e aquilo é uma coisa racional. Na maioria das vezes, é um problema psicológico, são 1000 outros fatores que estão afetando aquele comportamento, só que as pessoas têm dificuldade de enxergar aquilo. A gente sabe que o ideal é ter uma rotina de exercícios de, no mínimo, 3 vezes por semana. E por que muitas vezes eu não consigo fazer isso? Ou até mesmo eu arrumo desculpas mentais para me convencer que eu não tenho tempo de ter aquela rotina. De novo, aqui a gente vai debater 5 tópicos que a gente, em comum acordo,
trouxe, que são tópicos, de novo, não é aquela receita de bolo, mas sim tópicos para vocês pensarem como eu consigo adaptar isso à minha vida. É aqui que eu começo a pensar em ter uma sustentabilidade financeira. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que realmente influencia o meu comportamento, como eu posso buscar fazer um orçamento eficaz, como a Átila trouxe, dentro da minha realidade, sem criar 10% do que eu ganho eu tenho que guardar. Não, vai ter vezes que eu não quero guardar. Vai ter vezes que eu vou querer sair de férias e eu não vou querer guardar aqueles 10%. Está errado? Não, não está errado. Como sair das dívidas? Então, acho que hoje esse terceiro tópico é um dos mais discutidos em função dessa fase de pandemia, onde se aumentou muito o volume de endividamento e inadimplência. Reserva de emergência. Então, se fala muito sobre guardar dinheiro, fazer poupança, só que mais importante do que investir, bolsa de valores, é a reserva de emergência, que é justamente aquilo que traz uma segurança um pouquinho maior para a gente. E o último, consumo consciente. Pensando em como eu vou me prevenir de fazer compras por impulso, compras desnecessárias. Então, passamos agora, nos últimos dias, pela Black Friday. Eu digo que a Black Friday não é mais só a sexta, é o mês inteiro, já deveria ser Black November, porque aquilo começa já início de novembro e a quantidade de e-mails e anúncios que a gente recebe. Então, consumo consciente não é sobre não consumir, não é sobre não gastar, e sim elencar prioridades, que também são coisas muito individuais. Então, Átila, primeiro, o que influencia o nosso comportamento financeiro? Bom, além do conhecimento que você precisa ter sobre dinheiro, outras questões vão influenciar suas decisões de maneira indireta. Então, são as nossas emoções, são os nossos valores sociais, é o ambiente onde a gente cresceu, as referências que a gente construiu, né, que a gente chama na educação financeira de modelo de dinheiro, é o seu modelo de dinheiro, é como você percebe. É como você se sente quando você acessa o recurso. Eu me sinto agoniada, triste, ou me sinto feliz quando eu compro, quando eu gasto. Não, essa relação das emoções com as finanças pessoais, ela é muito intensa. E, às vezes, as pessoas não percebem isso. Tratar de finanças empresariais é mais simples, porque você tem gráficos, você tem indicadores, que vai ajudar você a tomar decisões. Está vendendo ou não está vendendo? Continua ou tira esse produto do mercado? Qual que é a minha meta de faturamento? Mas quando a gente traz para as finanças pessoais, tem outras questões que vão interferir. Então, nem sempre é o seu dinheiro para resolver os seus problemas. Às vezes tem a necessidade da sua família, tem uma mãe que está passando por dificuldade, tem um pai, tem alguém que explora, às vezes, você ali, né, pedindo, emprestado, me ajude. E aí você fica naquela aflição, eu vou ser a pior pessoa do mundo se eu não ajudar? Qual é o equilíbrio entre contribuir com o outro e priorizar as minhas necessidades? E quando a Fred trouxe as questões emocionais, às vezes o consumo está ligado com resolver um problema que não é o dinheiro em si que traz. São as suas emoções que às vezes estão feridas. São as suas necessidades emocionais que não estão tendo a atenção necessária. E o consumo acaba sendo meio que um remédio para sanar aquela tristeza que está ali. Né? O consumo acaba sendo... o comportamento da gente acaba sendo induzido de maneira muito subjetiva. Outra coisa importante a pensar é que a gestão financeira, ela precisa existir numa dimensão de objetivos de curto, médio e longo prazo. E não pensar apenas as contas que eu vou pagar no mês seguinte. Eu tenho que começar a enxergar um pouco mais distante. Então, se eu não tenho planejamento algum dos objetivos que eu tenho daqui a 1 ano, daqui 2, daqui 3, tudo que aparece aqui é interessante. E eu acabo gastando sem nenhum tipo de programação e nenhum tipo de planejamento. Então, essas questões emocionais, valores, todas essas perspectivas vão interferir nas suas escolhas financeiras. Só complementando, eu pesquiso lá na PUC do Rio Grande do Sul, é minha área de pesquisa há 12 anos. Incrivelmente, uma frase que a gente escuta em todos os sentidos da nossa vida serve aqui também para esse tópico. Freud explica tudo. E Freud explica tudo quando a gente pensa também na nossa situação financeira. Então, quando eu comecei a pesquisar a área de educação financeira ao longo do meu doutorado,
Justamente o primeiro curso que eu fui buscar foi um curso com uma psicanalista e buscando compreender como Freud traz isso. Nesse processo. Muito... De estudar Freud, de estudar a psicanálise. Pode falar. Opa, estou nesse processo também, porque é muito íntima a relação do dinheiro com as nossas emoções. E aí eu estou aí, nesse caminho da psicanálise, para poder compreender e a gente encontrar ferramentas que possam contribuir, né, de maneira mais específica, mais prática. E muitas vezes a gente pensa que, por exemplo, eu cresci numa família, nunca passei dificuldades, uma família classe A, onde os pais trouxeram exemplos de não gastar excessivamente. Normalmente a tendência é pensar que o filho vai replicar aquele comportamento. E Freud disse que não, que muitas vezes ele fica com desejo, um consumo reprimido, que ele acaba até sendo o oposto. O efeito pendular, né? É totalmente o contrário. Exatamente. Então, a educação, o que eu recebo de casa, não vai basear ou não vai nortear exatamente quem eu serei financeiramente. Vamos para o nosso segundo tópico. Então, só concluindo aquele anterior, o que é importante? A gente começar a entender quais emoções que influenciam a minha decisão financeira, ou o meu comportamento, o meu gasto. Por que eu estou comprando aquilo? Eu chego em casa com a sacola e penso, meu Deus, mas eu não precisava. Então, tentar entender o que no marketing, a gente fala muito de gatilhos, o marketing usa os gatilhos para incentivar o consumo. Por quê? Porque a psicologia explica justamente que é aquele gatilho que vai fazer a pessoa gastar, a pessoa consumir. E um orçamento eficaz. Então, como eu buscar fazer um orçamento dentro da minha realidade? Átila. Bora lá. Essa parte eu amo, gente. É o que eu faço todos os dias. Para ter um orçamento eficaz, a gente precisa entender quais são as diversas necessidades que a gente tem e que, às vezes, a gente esquece. Temos que fazer um orçamento folgado, um orçamento com espaço para as coisas que são importantes para a gente. Então, o lazer é um dos tópicos que está ali dentro do nosso orçamento. E, às vezes, a gente esquece. Quando chega no momento que quer sair, que quer curtir, cadê o dinheiro? E o lazer é fundamental para trabalhar questões emocionais. Se a gente não está cuidando das nossas questões emocionais, mais uma vez a gente vai exercer isso de outra maneira, com consumo sem planejamento. Então, dentro do orçamento, eu tenho que respeitar algumas coisas que, às vezes, eu não me dou conta que são importantes. Eu dou presentes nas festas de aniversário, final de ano. Isso tem que estar no meu planejamento. Faço unha, cabelo, maquiagem, barba, compro bijuterias, roupa. Eu tenho que planejar isso. Então, eu tenho que ter mais ou menos uma noção do quanto que eu vou gastar por ano com esses artigos. Então, deixe um espaço ali mensalmente, R$100 por mês, R$200 por mês, para os objetivos que você possivelmente terá, mesmo que você não use. Você deixa o espaço para isso. Se você tiver vontade, se você tiver necessidade, você tem um espaço para isso. Se você não precisar fazer uso, eu deixei R$100 para comprar de livro esse mês, eu não comprei. Aí você faz a reserva. Tive um imprevisto, adoeci, vou ter que comprar antibiótico. O dinheiro que eu destinei para ir num restaurante, eu vou destinar para o antibiótico e aí eu já não vou no restaurante 3 vezes no mês, eu só vou 2. Então, eu tenho que ter espaço no meu orçamento para me articular. É fundamental que a gente separe por categorias. Então, quanto que eu estou gastando, em média, com habitação? Aluguel, energia, enfim, as coisas básicas da minha habitação. E aí você vai olhar para isso. Será que está muito caro o meu aluguel? Será que esse financiamento cabe mesmo no meu orçamento ou não? E aí você vai fazendo os ajustes conforme essa discrepância. Então, para onde estiver indo mais o seu dinheiro, é onde você vai dar atenção. Então, separar por categorias ajuda você perceber com o que você está gastando mais. Enquanto está tudo junto numa lista só, dificilmente você vai conseguir pensar o que pesa mais no seu orçamento. Então, começa já separando por blocos. Habitação, transporte, despesas pessoais, lazer, dependentes. Se tiver pets, coloque os pets. É importante. Com relação aos limites, depois que você separa por categorias, você estabelece os limites máximos para gastar com cada uma dessas categorias. E aí vai monitorando. No mês que ultrapassou, você presta atenção para ver o que foi que deu errado. Complementando, dentro disso eu acho que é importante sempre a gente elencar prioridades. Cada um tem gostos
e cada um tem prioridades. Então, dentro do lazer, qual é a minha prioridade? Eu, Fred, sou apaixonada por duas coisas, meus amigos que estão aqui sabem. A primeira é vinho e a segunda é samba. Então, lazer, minha categoria de lazer, quais serão minhas prioridades de gasto dentro dessa categoria? Muitas vezes eu preciso entender que eu não vou conseguir fazer tudo, mas eu preciso, não vou conseguir fazer tudo esse mês, mas qual será a minha prioridade dentro dessas categorias e dentro desses limites? Então, como a gente falou lá no início, não existe padrão de categoria, não existe padrão de limite, porque cada um tem uma renda diferente. Alguém pode ter 3 filhos, alguém pode ter seus pets, alguém pode não ter, dependente se a renda ser toda sua. Então, dentro da sua rotina, dentro da sua vida, como eu vou construir isso e como eu vou definir, então, essas prioridades. Então, é super importante eu conseguir enxergar que, daqui a pouco, o que funciona para minha amiga ou para o meu colega não é o que vai funcionar para mim. Eu preciso entender o que vai funcionar para mim. E, outro ponto, não se cobrar tanto. Daqui a pouco, um mês, eu fechei no negativo. E aquilo vai me deixando nervosa, que pode também virar um efeito bola de neve. Que, de novo, gente, eu trago o exemplo da alimentação, porque eu tive, historicamente, muitos problemas relacionados à alimentação. Então, vou comer só isso hoje, que não vai dar nada. Aí, no outro dia, vai lá e vou comer isso de novo. E acaba perpetuando. Então, a gente tem que achar a forma que vai funcionar para mim, vai gerar o equilíbrio para mim. E é importante você perceber o que é supérfluo e o que é importante para você. Então, não se compare com o outro. Eu vou citar um exemplo meu. Eu não tenho carro, eu não tenho veículo. Eu decidi usar o aplicativo. Para mim, é mais interessante, porque as distâncias que eu percorro são muito curtas, eu trabalho muito de home office. Mas eu não abro mão de morar no Porto da Barra, porque é um lugar que eu amo. Adoro aquela praia, fazer minha meditação de manhã cedo, meu banho de mar, me conectar com as minhas energias. Então, eu precisei fazer escolhas. Para algumas pessoas pode parecer absurdo. Como que você não tem uma casa própria? Como que você mora de aluguel ainda? Mas foi uma escolha baseada nas minhas necessidades e o que é mais importante para mim. Então, olha para isso. O que é importante para você? E priorize no seu orçamento o seu dinheiro para aquilo que vai te deixar mais feliz e mais satisfeito. Não faça tanta comparação com o padrão de vida que as pessoas, na maioria das vezes, constroem. Aqui eu separei alguns aplicativos, então, dentro disso que a Átila trouxe de categorias e limites, a gente tem alguns aplicativos gratuitos. Não vou ficar descrevendo cada um deles, mas eles baixam em Android e iOS. Então, a gente tem o Mobilis. Então, todos esses aplicativos, eles conseguem fazer esse orçamento, esse controle com categorias, limites, prioridades. A maioria deles são formatáveis, então, de acordo com o que funciona mais para mim. E alguns deles são mais detalhistas, outros menos detalhistas. Então, de novo, estou trazendo 4 sugestões. Olhem qual vai ser melhor, com qual eu vou me adaptar melhor para fazer a minha organização. Então, tem o Mobilis, tem o Minhas Economias, então também outro aplicativo. Todos eles, gente, extremamente didáticos. Guia Bolso e Organize. Esse, para mim, para quem não gosta, não está acostumado, não, odeio planilha, odeio aplicativo, odeio números, esse daqui é o mais simples de todos. Então, quem tem muita dificuldade, sugiro começar com esse Organize aqui, que ele ajuda justamente com o que a Átila disse, traçar metas e tentar começar a fazer uma organização. E se você não é a pessoa do aplicativo, você pode fazer isso com planilha. Se você não é a pessoa da planilha, você pode fazer no seu caderno. Então, use a ferramenta que você tem mais facilidade de lidar. Evite aquela que vai te dar muito trabalho, que vai te deixar cansado e que você não consiga manter a rotina. Porque a rotina no processo da educação financeira é fundamental. Então, se você prefere o caderno, use as referências das categorias e pegue o seu caderninho e organize. E separe um caderno só para isso. Ou a planilha. Eu sou da planilha. Já usei aplicativo, mas eu prefiro planilha porque eu tenho familiaridade. Então, vai olhando para isso, tá? Não se espanta que, eu não conheço, não sei mexer. Vai por aquele caminho que for mais prático para a sua rotina.
Terceiro tópico, como sair das dívidas. Então, hoje a gente trouxe os dados de aumento de endividamento, aumento de inadimplência. Tem um outro dado que a gente acabou não colocando aqui, mas dentro de todo aquele mais de 80% da população endividada, quase 20% ainda afirma que não terá como pagar as dívidas. Então, é um cenário bem preocupante. Átila, como sair das dívidas? Bora lá. Primeira coisa é fazer um planejamento. Não vai adiantar você querer sair das dívidas sem criar uma estratégia para isso. Essa estratégia tem que envolver fazer lista de tudo que você está devendo. Então, faz uma lista de pessoa física, se você estiver devendo pessoa física, e outra de pessoa jurídica. Você vai começar a pagar da pessoa física para tirar a maledicência de você. É importante. A praga que rogam, ela está me devendo. Tire do seu caminho essa maledicência. Comece pagando a pessoa física e depois você vai para a pessoa jurídica. Porque a jurídica ela tem alguns artifícios para poder se proteger. Né? Então, se alguém vai ter que esperar, né, esse alguém não é você. Estabeleça um limite máximo de quanto que você vai pagar as suas dívidas. Então, de 15% a 20% do seu orçamento. Às vezes, a pessoa compromete mais. Os dados mostram que cerca de 50% da renda familiar está comprometida com dívidas. Isso é absurdo. Vai faltar para o que é essencial. Então, estabeleça o limite. Eu só vou gastar no máximo 15% a 20% para pagar as dívidas. E aí você vai construir o seu cronograma. Começa da menor para maior. Vai juntando e tenta negociar pagando à vista. Quer acelerar o processo? Faz renda extra, só para pagar as dívidas. Então, o dinheiro da venda do brigadeiro, o dinheiro que eu vou trabalhar de garçom nos finais de semana, vai ser para eliminar as dívidas. Depois você decide se continua ou não com essa renda extra. Mas é fundamental você ter uma estratégia. Por quê? Vão pressionar você. Assuma o parcelamento. R$500 por mês, R$1.000 por mês, você assume no desespero para conseguir sair das dívidas, e aí falta para as despesas básicas de casa, você não consegue fazer nenhuma coisa e nem outra. Então, construa a sua estratégia, o seu planejamento e tenha paciência para seguir a ordem. Eu levei 2 anos e meio para conseguir eliminar todo o meu endividamento e limpar meu nome. Foi um sacrifício, porque você quer resolver logo, mas se você não tiver inteligência emocional, você não vai conseguir resolver. E vai entrar na bola de neve. No primeiro imprevisto, você vai usar o crédito de novo. Então, você tem que ter um espaço no seu orçamento para as suas despesas principais e continuar guardando um pouquinho, para que no primeiro imprevisto você recorra ao que você guardou. Você não precise recorrer a uma nova linha de crédito. Uma frase que é um texto bíblico, inclusive, né, um provérbio antigo, diz o seguinte: quem pega dinheiro emprestado é escravo de quem empresta. Quando você está devendo muito, o seu tempo de vida, que é usado para produzir dinheiro, você está entregando na mão de terceiros. Ele está tirando a sua liberdade de viver com dignidade e viver aquilo que você quer viver, porque você tem que trabalhar horas a mais para poder pagar aquele valor. Então, pense nisso na hora de você fazer um novo consumo, um novo empréstimo, usar o cartão de crédito. O tempo que eu uso para produzir dinheiro a mais para resolver essa dor aqui, esse problema, eu poderia estar vivendo com a minha família, eu poderia estar construindo conhecimento. Então, lembre disso, é importante. E na hora de negociar, tenta pagar sempre à vista. Ou se tiver que assumir parcelas, que sejam menos. Porque quanto maior as parcelas, maior os juros, mais tempo você vai levar para poder sair daquele problema. Complementando, gente, pesquisem. Cada banco tem uma taxa de juros. Então, por mais que a gente acredite ou pense que o juro é padronizado, ele não tem padronização nenhuma. Então, pesquisem entre os bancos. Eu posso ter um banco onde o juro é a metade do que o outro banco. Vamos ir para os 2 últimos tópicos, que nosso tempo está acabando. Reserva de emergência, Pronto. que a Átila chama do nosso colchão financeiro. Isso. Por que a gente chama de colchão financeiro? Porque é uma reserva de emergência junto com reserva de oportunidade. Se você for pesquisar alguns conceitos, você vai ver um cálculo para a reserva de emergência e um outro para a reserva de oportunidades. Aqui a gente resume para ficar mais prático. O colchão financeiro ele é equivalente a 6 meses do seu custo básico de vida. Se você é empreendedor e sofre muito com a oscilação do faturamento, você faz uma reserva maior, de 12 meses, de 10 a 12 meses. Então, você vai fazer o seguinte, ó, a gente fez um orçamento eficaz, né, separamos por categoria e entendemos que com R$3.000 dá para passar o mês com as contas pagas e com uma folga. Você vai pegar 3.000 e multiplicar por 6. Então, você vai ter como referência R$18.000.
para poder economizar. Aí fica pronto, 18 mil é muita grana, o que eu faço? Você pode parcelar em 36 meses. Divide 18 mil por 36 e aí você vê quanto é que você vai separar todo mês para poder guardar. Átila, vai dar R$300 mais ou menos por mês. Só que se não sobrar, eu faço o quê? Constrói a ideia da meta anual. Então, 300 por mês, vezes 12 meses, vai dar quanto? Eu tenho que juntar, vamos dizer, 6 mil por ano. De onde eu vou tirar o recurso para poder juntar 6 mil por ano? Aí você vai começar a se mexer. Talvez você perceba que o seu salário não está legal. Então, vamos atrás de um aumento? Vamos atrás de uma outra instituição que te pague mais? Vamos atrás de criar um pequeno negócio? Vamos atrás de revender produtos? Vamos atrás de pegar os finais de semana de folga? Em vez de ir curtir todos eles, você curte 2 e 2 você produz dinheiro. Ninguém ganha dinheiro, gente. Todo mundo faz. A gente não ganha, a gente faz. A gente vai lá, bate ponto, entrega algum serviço, resolve algum problema e pagam a gente por aquilo que a gente fez. Então, quando você entende esse conceito, você percebe que se está pouco dinheiro, eu vou ter que produzir mais. E vamos colocar a criatividade aí para funcionar e perceber aonde é que pode estar esse talento escondido que pode virar dinheiro para você ir se organizando financeiramente. E é importante também, né, Átila, que se um mês não deu os R$300, deu 200, guarda 200. Melhor 200 do que nada, gente. Sigam o Favela Investidor. Ele conta que ele começou a guardar dinheiro para investir guardando 10, 20 reais por mês. Então, às vezes eu não consigo, dentro da meta que eu estabeleci, mas melhor pouco do que nada. Sempre lembrem disso. E lembrar do hábito que você está construindo quando você faz isso. É pouco, mas você está construindo o hábito. Então, quando você tiver um volume maior de dinheiro, você já está acostumado a agir nessa forma de guardar um pouco. E o consumo consciente, para finalizar, que é justamente como evitar compras desnecessárias, compras por impulso, que na maioria das vezes é o que faz a gente chegar numa situação de endividamento. Sabemos, eu já fiz uma pesquisa onde a gente percebeu que tem fatores que influenciam muito mais o endividamento, que é emprestar o meu nome. Uma amiga minha, que também pesquisa na área, chamou isso de jeitinho brasileiro, porque isso é muito característico da nossa cultura. Emprestar o nosso nome para o amigo ou para um familiar que está com o nome sujo. Isso é o maior fator de endividamento hoje da população. O segundo é um fator externo, são imprevistos, daqui a pouco uma situação de doença, desemprego, que daí eu não tenho um controle sobre isso. E o terceiro são essas compras desnecessárias. Como ter um consumo consciente, Átila? Bom, a primeira coisa é você fracionar os seus objetivos, curto, médio e longo prazo. O que eu quero realizar daqui 6 meses ou 1 ano? Dentro desse ano, vai começar 2022. O que eu quero comprar? Que viagem eu quero fazer? Que experiência eu quero viver? Então, coloca no papel e pesquisa quanto custa isso. Então, primeira pergunta, o que eu quero fazer? Então, primeiro você vai pensar no que você quer fazer, depois você vai pensar quanto isso vai custar e depois quando. Então, qual é a data? Estabeleça a data. Eu vou comprar o meu celular novo daqui 5 meses, daqui 2 meses. Aí você pega o valor e divide pela quantidade de meses. Agora você sabe quanto por mês que você tem que separar do seu orçamento para aquele objetivo. Quando chegar na data, você vai lá e compra. Se você fizer isso em curto, médio e longo prazo, como está aí descrito os prazos, você já vai ter aquela noção de que você não pode comprometer toda a sua renda com coisas sem planejamento, porque aquilo que é mais importante vai ficar para trás. Ou talvez você perceba que o dinheiro não vai dar. E aí você vai ter que fazer um dinheiro a mais para realizar aquele objetivo. Essa estratégia também ajuda você a pensar em investimento. Aonde é que eu guardo o dinheiro que eu quero comprar uma moto, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma viagem? Cada investimento ele vai ser conforme o tempo que você vai deixar o dinheiro. Quanto mais tempo o dinheiro fica guardado, mais ele cresce. Então, se você não fracionar, você vai escolher investimentos ruins. Eu vou guardar num projeto de plano de aposentadoria, uma previdência privada, e quando chegar antes disso, eu vou precisar mexer nessa grana, vou perder dinheiro. Então, fracione os seus objetivos, porque você já vai ter uma referência para evitar gastar o dinheiro com bobagens, direcionar para aquilo que é mais importante. E, por último, é importante você ter
um foco no custo-benefício daquilo que você consome. Às vezes você compra uma bolsa, daqui a pouco, dois meses depois, você tem que comprar de novo, porque você comprou de camelô. Né? Você compra um calçado, daqui a pouco ele arrebenta, compra uma roupa, daqui a pouco tem que comprar de novo. Então, pense no custo-benefício daquilo que você está consumindo, para que leve o máximo de tempo para que você volte a comprar de novo aquele mesmo artigo. Então, dessa forma, aí você consegue amenizar, né, um pouco as despesas desnecessárias e manter o orçamento equilibrado. Bom, gente, ganhamos a plaquinha do fim. A Átila tem uma frase aqui, então, para finalizar. Já te passo a palavra. Átila, muito obrigada pela parceria hoje, por ter topado esse super desafio e esse convite. Então, vou deixar a Átila finalizar o nosso painel. O dinheiro é o financiador da vida. É fundamental que a gente se lembre disso sempre. Não temos que colocar ele no pedestal. A gente precisa aprender a respeitar. Ele vai ser importante para todas as fases da nossa vida. Antes da gente nascer, ele já foi importante. E depois que a gente morrer, ele também vai ser importante para o nosso fim, né, da nossa trajetória. Então, quando a gente compreende que o dinheiro é o financiador da vida, a gente tem que aprender a cuidar dele bem. Porque quem a gente não cuida bem se afasta da gente, não é verdade?